Pessoal, chegamos então à nossa última aula de Ética das Virtudes 3, onde a gente vai trabalhar as virtudes em espécie, né? As 4 virtudes cardeais. E vamos começar por essa virtude que marca tanto a nossa disciplina, né? Que é a prudência. Lembrando, né? Ciência do direito em latim é jurisprudência, com T. Literalmente é a prudência do direito. Então a nossa disciplina, a ciência do direito, nasceu no planeta Terra com uma prudência do direito. Tá? Tem tudo a ver conosco, por quê? Porque o jurista não é aquele que sabe o que é a justiça. Ele sabe o que é justo aqui e agora, nesse caso. Lembrando da frase do Fritz Schultz, que sintetiza a experiência jurídica romana, e a gente pode dizer toda a experiência jurídica. No princípio era o caso. E quem sabe o que deve ser feito neste caso é o prudente. Tá? Então, agora Aristóteles diz o seguinte: chamamos prudente aquele que é capaz de deliberar retamente, ou seja, com boas razões, né? Sobre o que é bom e conveniente para si mesmo. Não em um sentido parcial, por exemplo, para a saúde, para a força, mas em relação ao bem viver em geral. A pessoa é prudente, faz ginástica todo dia. Sim, mas é um serial killer, tá? Então, não, ela não é um prudente, tá? Porque a prudência é um tipo de racionalidade que diz respeito à vida boa como um todo. Tá? É a razão empregada na harmonização dos bens, de todos os bens de uma vida, para a felicidade. Tá? É o tipo de racionalidade que dá uma unidade narrativa à minha vida. Eu posso falar que a minha vida não é uma vida fragmentada, trabalho, família, amigos, estudo, né? Mas é uma vida integrada. Não são uma série de narrativas, mas uma única narrativa. Por quê? Porque a pessoa é prudente, tá bom? E pode dar boas razões. Essas boas razões se compatibilizam, né, entre si. Prudência, frônesis, então. O prudente, tá, é aquele que sabe bem deliberar. Isso aqui o Marcos engana. O sábio, o sófos, é o que sabe bem demonstrar. O sábio, o filósofo, o cientista não é o prudente. Sábios podem ser altamente imprudentes na ação. Imprudentes podem ser muitos ignorantes na teoria, na ciência ou na filosofia. O uso da razão, o uso teórico da razão, não assegura a presença do uso prático da razão. Tá bom? Então, a prudência é um tipo de saber prático. Ela quer saber o que é verdadeiro aqui e agora, não é o que é o verdadeiro em si, válido universalmente, né? Que é o que procura o cientista e o filósofo. O universal e o particular. A prudência não visa somente o universal, mas ela tem que conhecer o particular, porque é uma disposição prática. E a ação diz respeito, né? Aqui tá errado, né? Perdão. Uma disposição prática. Quem dirige a ação? E a ação diz respeito ao particular. Tá? Vocês deem uma olhada ali que tá, né? É uma disposição prática que, portanto, dirige a ação. E a ação diz respeito ao particular. Ah, eu conheço muito a justiça nos livros. Mas você tem alguma experiência com o caso? Não, não tenho nenhuma experiência. Pois é, mas a justiça não ocorre nos livros. A justiça ocorre nos casos. Se você não conhece os casos, você não vai saber o que é justo. Por isso que vejam, né, que depois da emenda 45, se exige 3 anos, né, de prática, por exemplo, para fazer concurso para juiz. Por quê? O juiz vai trabalhar com particulares. Como é que eu conheço o particular? Pela experiência. Aqui vem o tópico 3. Como é que se adquire a prudência? A prudência não é inata, mas provém da educação e da experiência. Pela educação, eu aprendo os universais. O bem, a justiça, né? E pela experiência eu aprendo os particulares, os casos, tá? As ações, ok? A experiência da prudência não se compõe somente de recordações, mas do exercício de prescrever retamente. Eu vou usar muito Tomás de Aquino aqui como comentarista de Aristóteles, porque ele sistematizou a teoria da prudência do Aristóteles. Tá? O que diz Tomás de Aquino aqui? Dizem que quem sabe obedecer sabe mandar. Não, para saber mandar, tem que aprender a mandar. Tem que tomar decisões por ti mesmo. Tá? Então, diz Tomás de Aquino, não é só você lembrar daquilo que você fez quando você estava na obediência. Você tem que exercer o mando. Ninguém pode chegar a general tendo só obedecido. Tá? Ele vai ter que aprender a mandar, como tenente, como capitão, como major. Tá? Ele não pode chegar direto da obediência, né? Ele vai ter que prescrever retamente, tomar decisões. Tá? Então, assim que se adquire a prudência. Isso tem um especial valor aqui para o direito, né? No princípio era o caso para o direito.
o nosso ensino ele é dado pelo universal, né? Aquele que vale em abstrato. Tá? A gente aprende sobre propriedade, né? Modos de adquirir propriedade, né? Modos de perder a propriedade, critérios, requisitos da propriedade, etc. Ou seja, a gente aprende no nível universal, que nós chamamos de um nível teórico abstrato, né? Mas, concretamente, o que é propriedade nesse caso aqui, o nosso ensino, tá, ele ainda deficiente nisso, né? Então, nós não nos tornamos prudentes, né? Não sabemos, não aprendemos a decidir, a tomar decisões. Né? Uma educação mais adequada ao método do caso, ou que fizesse um mais amplo uso do método do caso, seria um tipo de educação mais, digamos assim, afeita ou relacionada à noção de prudência. Tá? Partes da prudência, a memória. Então, aqui é Tomás de Aquino, né, que disseca o conceito de prudência em Aristóteles. Lembram, né, a Ética Nicômaca, todos os livros do Aristóteles são livros que são notas de aula. Não sabe se são as notas do Aristóteles ou as notas dos alunos, tá, que anotaram as aulas dele. Então, é um texto muito fragmentário, não é um texto sistemático. Tomás de Aquino não. Tomás de Aquino fez na Suma Teológica, fez um manual para uso dos estudantes. Então, ele sistematizou. Vamos ver o que ele chama de partes da prudência. A primeira delas é a memória. E diz Tomás de Aquino: na ação não pode o ser humano reger-se pela verdade absoluta e necessária, mas senão pelo que ocorre comumente. Tá? E a experiência ensina qual é a verdade nos fatos contingentes. Cara, sempre vai acontecer assim. Tá? Para a maior parte das pessoas, comer muitas calorias faz mal. Mas o cara é um nadador. Tá? Eu vi lá um campeão olímpico de natação que o cara comia 3 pizzas por dia. Não, mas espera lá, o cara é campeão de natação, uma situação excepcional. Na ação, eu tenho que... as coisas elas ocorrem do modo mais frequente, né? A expressão que Aristóteles usa é o mais das vezes. Ou mais das vezes, comer muitas calorias faz mal para a saúde. Não é sempre. Sempre ocorre no âmbito das ciências duras. Tá? Para todo metal aquecido, né? Todo metal aquecido se dilatará. Tá? Então, aqui é universal e necessário. Na experiência, ou seja, na ação humana, nós não trabalhamos com o universal necessário, nós trabalhamos com o geral. Em geral, isso ocorre assim. Nós não trabalhamos com universalidade, nós trabalhamos com a generalidade. E a experiência ensina qual é a verdade nos fatos contingentes, ensina qual é a exceção. Por sua vez, a experiência constitui-se de muitas recordações. Daí que a prudência corresponda a recordar muitas coisas e que a memória seja uma das suas partes. Se a pessoa não tem memória, é óbvio que ela não vai aprender com a experiência. Porque ela não vai recordar. Né? Às vezes eu digo para a minha família, olha, nesse restaurante, se a gente chegar domingo ao meio-dia, já não vai ter lugar. Então nós temos que lembrar isso, para não fazer essa besteira de novo. Outro restaurante, a gente vê, não, mesmo que a gente chegue meio-dia e 30, tem lugar. Então, bom, vamos manter isso, tá bom? Inteligência. Vamos recordar isso. Outro. É o conhecimento do fim particular a ser realizado que serve como princípio do raciocínio prático. O que é que eu quero fazer? Tá? Essa é a inteligência. Tá? O que dizem muito aí, né? O que o juiz deve fazer no caso do direito à saúde? Ele deve dar saúde para as pessoas. Não. O fim dele é aplicar a lei. O fim dele é aplicar o direito. Tá? Não é dar saúde. O juiz tem que combater a corrupção. Não, o juiz não tem que combater a corrupção. O juiz tem que aplicar o direito. Tá? A inteligência do juiz é, não, qual é o meu fim aqui agora? Eu vou ter que soltar um corrupto. Mas por quê? Por falta de provas. Mas a minha função não é combater a corrupção a ferro e fogo. É aplicar o direito. Tá? Então, a prudência de ser feito, né? A inteligência, inteligere, né? Ler dentro. Tá? É ver o fim imediato da ação. Docilidade. É próprio da docilidade dispor-nos para receber as instruções de outros. A pessoa dócil é aquela que aceita conselhos, está aberta às razões do outro. Isso no direito é crucial. Imagina o papel do juiz que já chega lá com a opinião pronta. Ele não consegue ouvir nem as partes e num órgão colegiado ele não consegue ouvir os colegas. Falta docilidade. E faltando a docilidade ele não é prudente. E não sendo prudente,
a justiça, né, ele vai fazer somente por acaso. Tá? Como as ações particulares, Tomás de Aquino, apresentam-se infinita variedade de modalidades, não pode um único ser humano considerá-las todas em curto prazo, mas somente depois de muito tempo. Quando o caso é complexo, eu devo ver essa parte, outra parte, ler na doutrina, ver a jurisprudência. Porque são muitas facetas que eu devo considerar. Então, eu devo estar disposto a aprender a partir de várias pessoas, de várias fontes. Daí que, em matéria de prudência, o ser humano necessita da instrução de outros, sobretudo dos anciãos, tá? Que chegaram a formar um são conhecimento do fim das ações, ou seja, principalmente das pessoas mais experientes. Você tem experiência nesse caso? Você tem experiência nessa matéria? Então, me dá um conselho. Mas a pessoa arrogante, orgulhosa, soberba, tá? Ela, por um vício moral, não vai se abrir a essa qualidade intelectual que é a docilidade, que faz parte da prudência. Em matéria de prudência, ninguém é autossuficiente. Né? Ninguém nasce sabendo. Tá? Ninguém sabe tudo. Ninguém é onisciente. Sagacidade, outro item. É a rápida consideração do que convém. É a aquisição de uma reta opinião por si mesmo. Assim como eu devo estar disposto a ouvir as razões de outrem, às vezes eu tenho que ser capaz de descobrir o correto por mim mesmo. Mesmo porque, pense no caso do direito, o processo no Brasil às vezes não dá tempo, véio. Tem que dar uma liminar. Então não dá tempo de ouvir todas as partes e procurar tudo, entendeu? Senão o direito fica prejudicado de um modo irremediável. Então a sagacidade também é uma qualidade moral, tá bem? Deliberação. Rácio. Lembra, a deliberação é a atividade de ponderar razões rivais. É necessário investigar e discorrer para poder aplicar retamente os princípios universais aos casos particulares, que são variados e incertos. Cara, essa lei se aplica a esse caso? Esse caso é o caso da regra? Eu vou ter que deliberar. Eu vou ter que saber dar razões. No direito, né, ninguém vai dizer assim, olha, é assim, eu aprendi que é assim, eu estou vendo a verdade. Não, eu tenho que dar razões. Não há justiça sem justificação. Tá? Não há atividade jurídica sem dar razões, sem deliberação. Aquele que sabe dar as boas razões é um bom jurista. Aquele que sabe o que é o justo, mas não sabe dar boas razões, não sabe apresentar as boas razões, não tem prudência, não é um bom jurista. Previdência. É a ordenação dos meios presentes, tendo em vista um fim ou um bem futuro. Ah, eu quero passar na prova. Tá? Quero tirar nota 10. Então, vamos preparar desde agora. É a previdência. Circunspecção. É a consideração de todas as circunstâncias relevantes do caso particular. Bom, isso no direito, né? Provas que envolvem caso, né? Aquelas provas de direito penal. A pessoa estava no fim da tarde, era parente, né? Tudo aquilo que é relevante. Eu sei destacar o que é relevante do que não é relevante para o caso. Uma virtude essencial para o jurista. Sucede, às vezes, que uma ação em si mesma é boa e proporcionada ao fim. Mas se por alguma circunstância se faz mal, não oportuna, mas que por alguma circunstância se faz má ou não oportuna para o fim. Assim, por exemplo, dar a alguém mostras de amor considerado em si mesmo para ser conveniente para movê-lo a amar. Qual é o fim que se quer? Fazer a pessoa amar. Então, eu dou mostras de amor. Parece que a prudência diz que é o meio adequado. Mas eu não estou vendo uma circunstância, que a pessoa é soberba. Cara, a pessoa que é soberba, dá mostras de amor, não vai levá-la a amar. Ou que a pessoa vai entender como adulação. Puxa-saquismo, a gente diria hoje, né? Também não vai levá-la a amar. Por isso é necessário na prudência a circunspecção. Ver todas as circunstâncias, né, do caso, para que o ser humano compare o que se ordena ao fim com as suas circunstâncias. Outra característica da prudência, a precaução. Consiste em saber evitar os males. Né? Que é o que a gente chama na linguagem, a pessoa foi prudente, soube evitar o mal. Não, mas isso é na linguagem comum. É só um elemento da prudência. Dos males que o ser humano deve evitar, alguns sucedem com frequência e podem conhecê-los à razão, quanto os quais se destina a precaução a evitá-los totalmente ou diminuir o dano. Podemos virar a página. Aqui é óbvio, né, que tem é óbvio que tem males que não dá para como prever, mas tem males que dá para prever. Né? Se eu for mal na prova porque não estudei, bom, isso dá para prever.
Tá? É sobre esses males que a prudência me alerta e dispõe os meios para evitá-los. Vamos para a segunda virtude cardeal, a justiça. A justiça é a virtude pela qual cada um possui o próprio. Essa é a definição de Aristóteles, né? Vocês conhecem na formulação romana, que Tomás de Aquino recolhe aqui. O ato próprio da justiça é dar a cada um o que é seu, ou a justiça pertence a dar a cada um o que é o seu, a cada um o seu direito, o seu ius. Então, quais são os elementos da virtude da justiça? A alteridade. A justiça ordena o ser humano em relação a outrem, o que pode ter lugar de dois modos. Tá? Então, ninguém pode ser justo e injusto em relação a si mesmo. Primeiro, o outro considerado individualmente. E segundo, o outro em comum. Isso é na medida em que aquele que serve a uma comunidade serve a todos os seres humanos que nela estão contidos. Tá? Se algum de vocês me emprestar uma caneta, é algo que eu devo a um de vocês. Mas preparar a aula é algo que eu devo a todos. Então, eu devo a cada um considerado em comum. Tá? Mas a justiça é um bem de outrem, como diz Aristóteles. É sempre um bem referido a outra pessoa. O segundo elemento é o dever. A justiça consiste em dar a cada um o que lhe é devido. A justiça não se confunde com a misericórdia, com a benevolência, com a generosidade. Mas o que é devido a cada um. E o que é devido é sempre devido segundo um certo padrão de igualdade. Então, diz Tomás de Aquino. A justiça implica em certa igualdade, como seu próprio nome evidencia. Na linguagem vulgar se diz que as coisas que se igualam se ajustam. Ius. Essa calça está ajustada, não está igual ao tamanho da perna. Tá bem? Então, até a linguagem corrente, né, no latim, conecta igualdade com justiça. Mas diz Aristóteles, né, a justiça consiste em tratar os iguais de modo igual. A justiça é uma certa igualdade, diz Aristóteles. O dever, então, é sempre o dever relacionado à igualdade. Né? O professor José Reinaldo de Lima Lopes, da USP, ele sempre dizia, olha, há certas decisões em matéria de saúde que é impossível que consista em tratar os iguais de modo igual. Se o cara dá um tratamento experimental no exterior, é óbvio que eu não posso dar esse tratamento para todos os que pedirem. Então, não estou tratando as pessoas com igualdade. É como se só alguns tivessem um direito fundamental. Então, não é devido. Então, o que o juiz fez, tá, é um ato de misericórdia, caridade, generosidade, mas não é um ato de justiça. Não pode ser devido. Tá? Um direito fundamental que não é um direito fundamental para todos. Aqui eu coloquei um apêndice à justiça, que é a questão da equidade. Porque muitas vezes fazer justiça consiste em se desviar da literalidade da lei. Né? Nós vamos trabalhar um caso na prova. É um caso, né? Muitas vezes o caso se torna interessante. Por quê? Porque justamente se um cumprimento literal da lei, um segmento literal da lei, vai impedir que o ato de justiça alcance o seu objetivo, que é dar a cada um o que lhe é devido. Tá? Justiça e equidade. De novo, estamos fazendo aqui o tratamento que está no livro 5º da Ética Nicômaco do Aristóteles. A equidade é uma espécie do gênero justiça. Tá? É a justiça que ocorre para além da literalidade da lei. Perdoe, aqui tá, a equidade às vezes está com trema. Lembrando, né, que o professor de vocês usa um Windows 2003. Tá? Então ele ainda reconhece, ele ainda usa trema. O fenômeno. A lei dirige-se àquilo que se produz na maioria dos casos, expressando-se genericamente. Por que isso ocorre? Porque a lei se expressa genericamente, né? O estudante deverá comparecer no dia da prova. Aquilo que se produz na maioria dos casos. Tá? O problema. Por vezes sobrevém um caso particular que escapa da fórmula genérica da lei. A pessoa ficou doente. Mas aqui a gente pode dar um exemplo, né? É proibido a entrada de cães no ônibus. A lei se expressa genericamente. Vejam, né, a gente viu que no âmbito da praxis, a gente não se guia pela universalidade para todo X, Y. Para todo metal aquecido, ele se dilatará. Mas, tá? A gente se dirige pela generalidade. O mais das vezes X, então Y. Tá? É proibido a entrada de cães no ônibus. Bom, a maior parte das vezes, a entrada de cães não é necessária. Mas ocorre um caso particular de uma pessoa que tem necessidades especiais visuais e o seu cão guia. Então, essa pessoa, para ela é necessário entrar com o cão no ônibus. Tá bem? É a exceção, porque o direito ocorre genericamente. Vejam, a lei se exprime do ponto de vista geral,
Mas se eu seguir a lei, e a lei é um instrumento de fazer justiça, nesse caso eu não farei justiça, porque a literalidade da lei não apreende a particularidade do caso. E aqui nós mudamos de página. Qual é a causa disso? Ah, professor, a lei deveria prever todas as exceções. Não, essa falha não está na lei, nem no legislador, mas na própria natureza das coisas, diz Aristóteles. Pois a matéria das ações, os pragmata, a matéria da praxis, da ação, é essencialmente irregular. Não tem esse caráter regular absoluto necessário no mundo das ações. Tá? Sempre pode haver exceções, né? O que não ocorre nas leis científicas. As leis científicas, se você tem uma exceção, você derruba a lei. Tá? A lei da gravidade. Se você jogar um objeto e ele não cair mais, bom, você vai ter que mudar a lei. Tá bem? Então, a matéria das ações é irregular, ela é mutável, ela é transitória, imprevisível. Não dá para prever tudo, isso é impossível. Eu tenho que prever todas as exceções da regra, isso é impossível. Tá? Eu me lembro de um caso de uma pessoa que ela teria se aposentado 2 vezes. Ela recolheu 2 vezes. Disseram que não podia se aposentar. A lei não vai prever esse caso. Alguém recolhe 30 anos e depois recolhe mais 30 anos na época. Tá? Não dá para prever todas as exceções. Solução. Deve-se dispor aquilo que faria o próprio legislador se tivesse tido conhecimento do caso em questão. Ah, então vou tirar o coelho da cartola. Ah, eu vou me guiar pelo direito natural. Vou me guiar pelo direito alternativo, seja lá o que for, tá? Pelos princípios constitucionais. Tá? Bom, teria que fazer aquilo que o legislador teria feito. Tá? Segundo uma visão sistêmica, sistemática, melhor, da totalidade do direito. Aquilo que o nosso legislador faria. Não, o legislador no país comunista que é contra a propriedade privada teria feito isso. Não, mas isso não interessa, não é o nosso legislador. Tá bem? Definição. Então, a equidade é um corretivo da lei, na medida em que a generalidade desta a torna incompleta. Ela é genérica, ela não pode prever todas as exceções. Mas o legislador, se tivesse visto essa exceção, esse caso, ele teria previsto essa exceção. Então, na retórica, ele define o seguinte: o equitativo é o justo que está mais além da lei escrita. Tá? A citação, né, a passagem da retórica e da equidade as passagens estão no título lá, né? Tá bem? Há coisas que não se pode definir por causa da sua infinitude, diz Aristóteles, como ferir com ferro. E com que tamanho e com que tipo de ferro? Pois se passaria uma vida enumerando os detalhes. Só diz assim, quem com ferro ferir, sei lá, será ferido, né? Se algo é infinito, e as ações são infinitas, né? E é preciso legislar sobre ele, é necessário falar em geral. A lei se expressa genericamente, não universalmente. O mais das vezes. De maneira que se alguém tem um anel de ferro e golpeia outrem, segundo a lei escrita, é culpável e cometeu um crime. Havia uma lei em Atenas que dizia, olha, você não pode ferir outra pessoa com ferro. Bom, se eu dei um soco na outra pessoa, né? Se alguém deu um soco com anel de ferro, bom, segundo a letra da lei, é o caso da regra. Tá? Foi subsumido, a gente diz. Então, cometeu um crime, é hipótese de incidência. Mas, segundo a verdade, Aristóteles não cometeu um crime. Isso é equitativo. Isso é um tipo de exceção que o legislador teria previsto se tivesse tido a possibilidade de antecipar esse caso. Tomás de Aquino faz a diferença entre veritas legis e verba legis. As palavras da lei e a verdade da lei. Tá? A verdade da lei não era evitar que as pessoas ferissem umas às outras com anéis de ferro, mas que usassem facão, usassem martelo, usassem uma espada. Tá? Qual é o símbolo aqui? A régua de Lesbos. Em certos casos, é impossível estabelecer uma lei nomos, de modo que se faz necessária uma sentença. Certas coisas só podem ser reguladas no caso concreto pelo juiz. Para uma coisa indeterminada, é necessária uma regra, cânon indeterminada. Tá? Isso aqui não é claramente um caso da regra, não podia ter sido previsto. Mas para uma coisa indeterminada, uma regra indeterminada. Uma régua de chumbo utilizada na ilha de Lesbos. Em Lesbos existia uma régua de chumbo que permitia medir superfícies irregulares. Uma régua determinada, uma régua de madeira, uma régua de ferro, tá? Não vai conseguir se adaptar
as sinuosidades da superfície. Ou aqui para nós, né? As circunstâncias e as particularidades do caso. Mas a sentença consegue fazer isso, a lei não consegue fazer isso. A régua, não sendo rígida, adapta-se à singularidade da pedra. Do mesmo modo, o decreto, o psefisma, a sentença, adapta-se à singularidade do caso. Conclusão. Tá? A gente tem aqui que a justiça, né, a justiça como ordem, né, ela tem a ver com a legalidade e igualdade, mas essa ordem na comunidade, né, tem a ver também com a equidade. E aqui a gente vai para outra virtude, que é a virtude da fortaleza. Tá? Andreia, né, ou coragem, tenacidade, resiliência ou resistência. Tudo isso tem a ver com a fortaleza. Né? Ah, a pessoa é resiliente. Hoje em dia a fortaleza tem a ver, nós estamos utilizando a palavra resiliência. Mas em grego é andreia, que é coragem. Né? A fortaleza implica firmeza de ânimo para suportar e afastar as mais terríveis dificuldades, especialmente os perigos graves. Tá? Não é só a coragem para enfrentar um perigo, mas todo tipo de dificuldade. Vocês estarem assistindo essa aula aqui, já está chata, já está comprida, né? Demanda fortaleza. Né? Aristóteles diz assim, os que estão aprendendo não estão brincando. Aprender implica dor. A gente deve diminuir o máximo possível a dor, né? Mas em algum grau, tá? Sempre será uma dificuldade. Né? Então, o ato de aprender demanda fortaleza. Né? Função, proteger a razão contra os obstáculos. Os acontecimentos perigosos e as ações difíceis só afastam a vontade do caminho da razão na medida que eles provocam medo. Tenho que ir para a faculdade, mas eu tenho medo porque eu posso ser assaltado, que eu vivo em Porto Alegre. Por isso é obrigatório que a fortaleza tenha por objeto imediato o medo. Imediato, os perigos e as missões árduas, objeto dessas paixões. Claro que o trabalho também dá medo, né? Tenho medo do serviço. Tá? Tudo aquilo que é difícil, putz, hoje vou ter que fazer ginástica. Tá? Isso nos provoca uma certa reação. Okay? A fortaleza é necessária para a gente consiga enfrentar todos esses medos, esses perigos, essas dificuldades. O ato próprio da fortaleza é resistir, diz Tomás de Aquino, né? Ou seja, permanecer imóvel diante dos perigos. A resiliência, né? Permanecer no seu posto. A fortaleza não significa ausência de temor. Corajoso é aquele que não deixa que o medo o leve a abandonar o bem. Eu falava com uma juíza, né, de um país da América Central, do Tribunal Superior, e a juíza diz, olha, teve uma ação que envolvia mais de 20 deputados. Nenhum dos homens do tribunal teve coragem. Né? Pediram para mim, né, e para eu assumir. E eu falei para eles, olha, é uma vergonha para vocês deixarem para mim, né, me colocar esse caso, porque vocês ficaram com medo, né? Porque tem 20 deputados envolvidos, o maior caso de corrupção aqui no país. Né? E ela, a fortaleza, né? Ela disse, mas eu vou assumir. Por que o povo paga os nossos salários? Por que existe esse cargo? Não é para assumir essas situações? Tá? Isso é um ato de fortaleza, é uma mulher forte. Tá? A fortaleza não significa ausência de temor. Ela tinha medo, começou a andar com seguranças. Corajoso é aquele que não deixa que o medo o leve a abandonar o bem. Mas ela continua firme, né? Qual é o bem do juiz? Dizer o justo, né? Dizer o direito, no caso concreto. E ela não se afastou disso por medo. Tomás de Aquino é o seguinte exemplo, né? Quando alguém, apesar do medo de contágio mortal, né? Vivemos uma pandemia agora, né? Não se recusa a prestar ajuda a um amigo doente. Né? Todas as pessoas que trabalham no setor de saúde, né? São pessoas fortes, né? Apesar do medo de se contaminar, elas se mantêm no posto. Se mantêm imóveis no posto, né? E por isso merecem ser louvadas. Fortaleza e bem. Pelo bem se expõe o forte, né? A pessoa forte ao perigo de morrer. Suportar a morte não é louvável em si mesmo, mas somente na medida que se ordena ao bem. A pessoa é bandido, trocou tiro com a polícia. Mas isso não é louvável em si mesmo, né? Uma mera virtude natural. Só uma virtude acompanhada de prudência. Diz um comentarista, né? Joseph Pieper, a fortaleza é nomeada em terceiro lugar na série das virtudes cardeais. Essa posição não é casual, mas lógica. Sem prudência e justiça não se dá fortaleza. Somente aquele que é prudente e justo pode ser forte. Quem é prudente e justo pode ser forte. Por isso que a fortaleza vem em terceiro lugar. Tá? Mas o cara é corajoso para ser bandido. Ele não é nem prudente nem justo, então não interessa.
A fortaleza pressupõe uma avaliação adequada das coisas, tanto das que se arrisca, como daquelas que se espera proteger ou ganhar. De novo o Piper aqui, né? Ou seja, você tem que ser prudente. Vale a pena você suportar o perigo por causa disso? O prudente sabe qual é o bem verdadeiro. Então, se você não tem prudência, você não terá a fortaleza como virtude autêntica. Pois a fortaleza cívica, que eu quis colocar aqui, porque a fortaleza na área do direito envolve muito essa ideia de fortaleza cívica, né? Essa juíza, né, desse país da América Central que eu mencionei para vocês. A fortaleza cívica robustece no ser humano a sua adesão à justiça, cuja preservação o leva a suportar perigos mortais. Ameaçada na sua vida, essa juíza se manteve. Por quê? Pelo bem das cívitas, pelo bem da comunidade política. E chegamos à última virtude, né? A última virtude moral aqui, que é a moderação. Tá? Que é a sofrosine, a temperância, né? A temperança, a sobriedade, o comedimento. Né? Qual é o conceito? A pessoa moderada deseja o que se deve, né? Ou seja, deseja realizar um certo prazer, como e quando deve, tal como dispõe a razão, a definição do Aristóteles, né? Deseja ter prazer, o prazer que deve, como e quando deve, tal como dispõe a razão. E vamos adiante, né? Estou no churrasco com os amigos, né? Mudamos a página agora e quero comer uma carne. Tudo bem, tá? Hoje eu quero relaxar, quero ter uma massagem. Tá? Quero ir para a sauna. Mas é o momento de você estar na sauna ou você devia estar na sala de aula? Tá bem? Então, a moderação vincula os prazeres à razão. Né? A moderação busca conservar o bem da razão contra os desejos e prazeres que se opõem a ela. A razão manda estudar, mas eu quero ficar na sauna umas 3 horas, mas eu tenho prova amanhã. Tá? Bom, se eu sou moderado, né, eu consigo subordinar os prazeres àquilo que a razão determina. Mas vejam, né, o prazer é um mal em si mesmo? Não. Nós não vamos chegar a dizer com os hedonistas, né, o aristotélico não concorda com os hedonistas para dizer que o prazer é o bem. Mas o Aristóteles não é um cirenaico, né, que vai dizer que o prazer, perdão, cirenaico não, um cínico, né, que vai dizer que o prazer é um mal. Ele vai dizer que o prazer é um bem. Mas para o ser humano, que é um ser racional, que é um animal racional, só o prazer em conformidade com a sua natureza racional é um bem. O prazer irracional é um mal. O prazer de se drogar é um mal. A natureza inclina cada um ao ato que lhe convém. Por isso o ser humano naturalmente deseja o prazer que lhe é conveniente. Mas o ser humano é um ser racional. Né? Isso está na Suma Teológica, né? Está no comentário de Tomás de Aquino, Aristóteles. Mas o ser humano é um ser racional, e, portanto, os prazeres que lhe convêm são os que estão em conformidade com a razão. E desses a moderação não o priva. Quer ir para a sauna, quer nadar, quer tomar um banho quente, quer comer churrasco, quer sair com os amigos. E dessa moderação não o priva, e sim dos que a contrariam. Assim, a moderação, longe de se opor à tendência natural do ser humano, age de acordo com ela. Estão me reprimindo. Não, velho, na boa, cara. Se tu se servir 5 vezes no buffet, tu não está se reprimindo, cara. Tá? Tu está agindo em conformidade com a tua natureza. Tu está danificando, tu está prejudicando a tua natureza se serve 5 vezes. A moderação se opõe somente às inclinações de natureza animal, que não estão subordinadas à razão. A moderação reprime só a minha animalidade. Não reprime a minha natureza racional e comunitária. Né? A moderação me permite ser plenamente humano. Que disso se tratava quando a gente começou aqui, né? Virtudes são sempre anexas a certos fins ou a certas tarefas. Quais são as virtudes do jogador de futebol? Ser veloz, ter um espírito de equipe, tá? Saber passar a bola no momento que convém, etc. Né? Porque a tarefa dele é ser um bom jogador. A nossa tarefa, diz Aristóteles, é sermos bons seres humanos, é sermos humanos, é realizar a nossa própria humanidade. Né? A humanidade nos é dada como uma tarefa. E essa tarefa implica, né, atualizar as duas potencialidades que caracterizam a natureza humana, que caracterizam a nossa humanidade. Quais são? A nossa racionalidade e o nosso caráter comunitário. Né? Viver segundo a razão na comunidade. É impossível viver segundo a razão na comunidade sem ter essas 4 virtudes. E assim a gente pode terminar essa aula, essas nossas 3 aulas de ética das virtudes pensando o seguinte: que tipo de sócio você gostaria de ter no teu escritório de advocacia?
uma vez que não dá para fazer concurso imediato, né? Vamos ter que advogar um tempinho. Que tipo de sócio? Vocês gostariam de ter um sócio que roubasse vocês? Ou roubasse os clientes? Não, né? Então vocês não querem um sócio injusto. Gostaria de ter um sócio que tem, diante das dificuldades do trabalho, que tem que ficar às vezes à noite acordado, porque tem que fazer um habeas corpus, o cliente está preso, tá? Ou tem que fazer um pedido de liminar amanhã, né? E tem que passar a noite numa reunião ou trabalhando. Alguém que não consegue suportar e superar essas dificuldades, alguém que não tem fortaleza, vocês querem um sócio assim? Ah, não, sinto muito. Nosso cliente vai ficar na cadeia porque hoje à noite, tá? Eu não consigo ficar, é muito para mim. Tá? Ou eu tenho medo de fazer audiência, eu sou um cara muito envergonhado, muito tímido, mas hoje é só você que pode fazer, todos os outros sócios estão ocupados. Ah, mas para mim é muito difícil. Vocês querem ter um sócio que não seja forte? Querem ter um sócio que não seja moderado nos seus prazeres? Ah, eu fiquei na festa a noite toda e não pude comparecer às 8 da manhã, então, uma reunião com o cliente, eu não pude moderar. E alguém que não seja prudente, que não saiba planejar suas ações, não saiba fazer os melhores argumentos, tá? Não sabe qual é a palavra devida no momento devido, quando está diante do juiz, quando está diante do cliente, que só faz besteira, tá? Porque não tem razão prática. Vocês querem alguém que não seja prudente, justo, forte ou moderado? Não, né? Ninguém vai manter a sociedade. Então é impossível viver a segunda razão na comunidade, né? Na comunidade dos sócios, na comunidade do escritório, sem um grau mínimo de virtudes. Eu até poderia colocar, né? Procura-se um sócio com as virtudes cardeais. O ponto é que nós devemos, né, por uma questão aqui de universalização moral, ser o tipo de pessoa que nós queremos que o outro seja, né? Tá bem? Então, devemos atualizar a humanidade em nós, assim como nós queremos que o outro atualize a sua humanidade, né? Porque é nesse reconhecimento recíproco e nessa atualização conjunta da comunidade que o ser humano se torna feliz e realizado. Tá bem? E aqui encerramos a nossa cadeira, né, a nossa disciplina de ética das virtudes. Adeus.